Como vai a sua leitura da Bíblia? João 5,39, lemos as palavras de Jesus: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Prezados ouvintes, podemos imaginar que, como a Bíblia é um livro de maior circulação na terra, que você tem em sua casa um exemplar da Bíblia Sagrada, talvez até mais. Mas eu pergunto, você tem lido a Bíblia ultimamente ou frequentemente? Não esqueça que no Salmo 119, versículo 105, está escrito assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ora, se nos dedicamos à leitura da Bíblia, será maior a luz que temos em nossas vidas. Mas se nós temos um exemplar da Bíblia Sagrada, e este livro não é aberto, anualmente fechado, só para constar da nossa biblioteca, aí perde o sentido, porque o valor da Bíblia é intrínseco. Significa que o valor está no conteúdo, não portarmos a Bíblia como um amuleto, esperando que sejamos guardados, protegidos de algum mal quando a transportamos conosco. O objetivo da Bíblia não é esse. O objetivo da Bíblia é o conteúdo, aquilo que está dentro da Bíblia, porque ali contém a revelação de Deus para nós. E é tão importante que tenhamos esse costume, esta virtude de ler a Bíblia com muita frequência, porque a falta de conhecimento da Bíblia conduz a pessoa ao erro. Foi o que Jesus declarou em Mateus 22, 29, quando disse aos saduceus, que propuseram um enigma para Jesus, querendo encabular Jesus, esperando que ele não desse a resposta. Mas Jesus lhes disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E há pessoas bem intencionadas religiosamente falando, porém se abstêm da leitura da Bíblia Sagrada. E por que o fazem? Justificam o seu pouco conhecimento da Bíblia, dizendo que na Bíblia há muita coisa que ela mesma, na leitura, não pode entender. Dizem: não consigo entender. Por que será que eu não consigo entender? Queremos dizer a pessoas que não leem a Bíblia, que apresentam essa objeção, que nosso conhecimento atual dos propósitos de Deus, devemos ter essa humildade, é limitado. E diria mais, muito limitado, porque no livro de Isaías 55, versículos 8 e 9, diz: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Ora, é muito claro que nós, seres finitos, limitados, não consigamos entender toda a palavra de Deus, como o próprio apóstolo Paulo chegou a se expressar: ó profundidade de riquezas! Ele, um teólogo que havia estudado aos pés de Gamaliel, ele se extasiou diante da sabedoria de Deus exposta na sua palavra, e ele ficou sem entender alguma coisa, admirado da profundidade das coisas de Deus. Mas não é por isso
que, por não entendermos algumas coisas da Bíblia, que venhamos a desprezá-la, a pô-la de lado, como se fosse algo impossível conhecer melhor a palavra de Deus. Então queremos dizer para você que na nossa vida do dia a dia, você e eu, temos muitas coisas as quais não entendemos, e muito embora não entendamos, não nos preocupamos com elas. Você poderia deixar de comer durante um só dia porque não entende, porque você não vê o mistério da assimilação dos alimentos pelo nosso organismo? Por exemplo, como é que verduras, carne, ovos, pães e por aí afora se transformam em músculos, unhas, cabelos, energia? Não é isso o nosso dia a dia? Com a alimentação que comemos, o nosso organismo se revigora? Agora, pergunto, você deixa de comer algum dia porque você não entende essa assimilação dos alimentos pelo nosso organismo? Certamente que não. Ninguém quer viver no escuro só porque não entende a complicada teoria eletrônica ou elétrica. Como é que corre a corrente por um fio, acende a lâmpada, tem força suficiente para a geladeira funcionar e outros aparelhos eletrônicos. Eu, pelo menos, não entendo nada de eletricidade, mas me sirvo dela. Ninguém quer deixar de consumir leite. Você e eu bebemos leite quase que diariamente, só porque não entendemos como é que uma vaca de cor preta e branca, comendo capim verde, produz leite branco. Você pode me explicar? Eu não tenho conhecimento disso. Como é que acontece? Então ocorre isso mesmo a respeito da Bíblia. Porque só a mensagem da Bíblia, a mensagem divina, é que não merece a nossa confiança, a nossa atenção, porque desprezamos a palavra de Deus. Para citar um exemplo, por exemplo, nós dizemos os espíritas praticam o que chamam de a mediunidade, que é a comunicação dos mortos com os vivos através do médium. Preferem ouvir a voz de um morto que não se identifica e fala por meio do médium a ler a Bíblia Sagrada para entender a mensagem de Deus. Ora, tenha paciência. Você prefere ouvir um desconhecido espírito dos mortos que na verdade não se identificam e você não sabe realmente com quem está falando, e deixa de lado a Bíblia Sagrada, como disse o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3, 16, 17, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É possível, é racional, mas é o que ocorre com a Bíblia Sagrada. Fica de lado e a pessoa corre para uma sessão espírita para poder ouvir a voz do além, que não sabe com quem está falando. No livro de Hebreus, capítulo 1, justificando a Bíblia Sagrada, diz que Deus antigamente falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias fala pelo seu Filho. Está no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Ora, aqui você tem a mensagem de Deus. Quando você examina os profetas do Antigo Testamento,
você lê lá certas expressões como veio a minha palavra do Senhor dizendo, veio a minha palavra do Senhor dizendo. Ora, isso significa que Deus comunicou a sua vontade ao profeta, que por sua vez ele escreveu aquilo que Deus lhe revelava, e aí estão na Bíblia Sagrada. E uma prova inequívoca da verdade bíblica e da realmente orientação do Espírito Santo nesses profetas, que a Bíblia é um livro cheio de profecias exatas. Nenhuma das profecias da Bíblia jamais falhou. Por quê? Porque havia orientação da parte de Deus. Continuando com a nossa apresentação, nós dizemos que na vida secular, na vida do dia a dia, você pega um táxi, não conhece o motorista, pela primeira vez o vê e você se senta no banco de trás e descansa. Você está plenamente confiando no motorista que vai levá-lo ao destino que você indicou. Mas pode ocorrer um acidente, mas a sua confiança está nele. Confiamos, de igual modo, nos pilotos dos aviões. Entramos no avião na convicção de que o nosso avião vai nos deixar no destino certo. Nós confiamos no médico que nos opera. A moça ou o rapaz se casam sem se conhecerem plenamente. E como é que não poríamos a nossa confiança no livro que Deus indicou, que é a Bíblia Sagrada? Diz o texto bíblico em 1 João capítulo 5, versículo 9, que se nós aceitamos o testemunho dos homens, como vamos recusar o testemunho de Deus que Ele deu a respeito do seu próprio Filho? Está em 1 João 5, versículo 9, se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que deu do seu próprio Filho. O que Deus, o Pai, falou a respeito do próprio Filho por 2 vezes. No batismo de Jesus, quando ele saía das águas do Rio Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele. E veio uma voz do céu que disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Outra vez no Monte da Transfiguração, 17 de Mateus, versículo 5, lá estavam Pedro, Tiago e João, e veio a voz do céu e disse: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Aí está, meu prezado ouvinte. E sabe por que a Bíblia foi escrita? Diz o apóstolo João que muitas outras coisas poderiam ser escritas a respeito das realizações do Senhor Jesus durante o seu ministério aqui na terra. Mas diz o apóstolo João que o que foi escrito é o suficiente para levá-lo a um ponto que é a aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. É neste livro que nós encontramos a declaração de Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É neste livro que nós encontramos o apóstolo Pedro fazer um discurso e dizer: e em nenhum outro a salvação, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos.
é o nome excelso do Senhor Jesus Cristo. Agora, na verdade, existem coisas da Bíblia que há pessoas que leem e fecham a Bíblia porque dizem, não entendi nada. Sabe por quê? Diz o capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Às vezes a pessoa que lê a Bíblia tem um grau de faculdade, grau superior, e lê a Bíblia e fecha e não entende patavina. Por quê? É um homem natural. Agora diz o texto, mas o que é espiritual discerne bem tudo. Por que ele discerne? Porque ele tem a experiência do novo nascimento. E como disse Jesus a Nicodemos, um nobre ensinador da religião judaica, o que nasce da carne é carne. É necessário nascer da água e do Espírito. Água simboliza a palavra de Deus. E o Espírito Santo convence quando ouvimos a palavra de Deus ou quando a lemos e produz em nós uma nova criação. E essa nova criação nos identifica com o autor da própria Bíblia, para que nós a leiamos, serve ela de alimento para as nossas almas e nos traz o conhecimento da salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quem tem o Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porque não crê no testemunho que Deus deu de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Aí está, prezado ouvinte. Que você tenha mais apego à Bíblia Sagrada. E vou citar, concluindo a palavra de Paulo, no livro de Efésios, no capítulo 4, desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Você talvez diga, mas eu estou bem acordado, ouvindo estas palavras através da rádio. Muito bem, mas eu estou falando no sentido espiritual. Desperta tu que dormes. Acorda para ler a Bíblia diariamente. Constitui, faça que a Bíblia seja para você o que era para o próprio Jesus Cristo. Nem só de pão vive o homem, mas vive também da palavra que sai da boca de Deus. Amém.